No meio do século XIX, quando o mundo ainda era dividido por oceanos difíceis e culturas praticamente inalcançáveis, um jovem inglês, sem grande destaque, sem fama e sem qualquer sinal de que mudaria a história, caminhava por um caminho comum. Seu nome era Hudson Taylor. Diferente do que muitos imaginam, ele não começou como um homem profundamente espiritual. Na verdade, Hudson passou um período da sua juventude distante de Deus. Mesmo tendo crescido em um lar cristão, rodeado por ensinamentos bíblicos, algo dentro dele resistia. Ele conhecia as Escrituras, mas não conhecia o Deus das Escrituras. E como muitos jovens, ele acreditava que ainda tinha tempo. Tempo para viver, tempo para experimentar, tempo para depois, quem sabe, se entregar. Mas houve um dia aparentemente comum, sem plateia, sem anúncio, sem qualquer expectativa de algo sobrenatural. Hudson estava em casa, sozinho, e quase por acaso pegou um folheto evangelístico. Nada extraordinário. Apenas algumas palavras impressas em papel. Ele começou a ler, sem muito interesse, sem emoção, sem expectativa. Até que uma frase simples, direta, atravessou o seu coração como uma flecha. Está consumado. Naquele instante, algo aconteceu. Ele não viu anjos, não ouviu vozes audíveis, mas, dentro dele, uma compreensão profunda, inesperada e irresistível tomou conta da sua alma. Ele entendeu que Cristo já havia feito tudo, que o preço já havia sido pago, que a obra estava completa, e naquele exato momento, sozinho, sem ninguém ao redor, sem música, sem apelo, Hudson Taylor se rendeu. Não foi emoção passageira, foi convicção, foi rendição, foi transformação. Aquele jovem, que até então vivia entre o conhecimento e a distância, agora experimentava um encontro real com Deus. E sem saber, sem imaginar, sem qualquer noção do que estava por vir, naquele quarto silencioso, nascia um dos maiores missionários da história. Porque às vezes, Deus não começa uma história com multidões, ele começa no secreto. E foi no secreto que Hudson Taylor foi encontrado. Após aquele encontro silencioso, tudo mudou. Não de forma externa, não imediatamente, mas dentro dele, um fogo começou a arder. Hudson Taylor agora não queria apenas conhecer a Deus. Ele queria viver para Deus. E, pouco a pouco, um pensamento começou a crescer. Persistente, constante, inquietante, a China. Naquela época, a China não era apenas distante, era considerada fechada, perigosa, quase inalcançável. Poucos ousavam ir, e os que iam sabiam que dificilmente voltariam os mesmos. Mas, ainda assim, aquele nome não saía da mente dele. China. Não era uma ideia passageira, era um chamado. Hudson começou a perceber que sua vida não lhe pertencia mais. Enquanto muitos ao seu redor planejavam conforto, estabilidade, futuro seguro, ele começou a considerar algo completamente diferente. E se Deus estivesse chamando para longe, muito longe, não apenas para outro lugar, mas para outra cultura, outro idioma, outro mundo? E então, ele tomou uma decisão. Antes mesmo de sair da Inglaterra, Hudson decidiu se preparar. Mas não como a maioria faria. Ele escolheu aprender a depender totalmente de Deus. Começou a viver com poucos recursos, abriu mão de conforto, recusou facilidades. Se Deus o sustentaria na China, então Deus precisava ser suficiente. Ainda na Inglaterra, ele treinava sua fé, no secreto. Havia dias difíceis, dias em que o dinheiro parecia não ser suficiente, dias em que o futuro era incerto, mas ele decidiu algo que marcaria toda sua vida. Não depender das circunstâncias, mas confiar completamente em Deus. Enquanto isso, o chamado só aumentava. Não diminuía,
não enfraquecia, crescia. A China deixava de ser apenas um lugar distante e se tornava um destino inevitável. Mas havia um custo: deixar sua terra, deixar sua cultura, deixar sua família e, talvez, nunca mais voltar. Essa não era uma decisão leve, mas Hudson Taylor já não pertencia mais a si mesmo. E quando Deus chama profundamente, não existe mais espaço para viver pela metade. Então, com o coração decidido e a fé sendo moldada no secreto, ele se prepara para atravessar o mundo, sem garantias, sem segurança humana, sem controle, apenas com uma certeza: Deus estava no comando. E assim, começava no tanto uma jornada de um homem que decidiu confiar em Deus até o fim. Depois de meses de preparação, oração e entrega, Hudson Taylor finalmente parte. O destino? Um lugar distante, complexo e, para muitos, impossível. A China. A viagem era longa, cansativa, imprevisível, perigosa. Dias no mar, sem controle, sem garantias. Apenas fé. E após semanas, terra à vista. Mas o que o aguardava não era acolhimento, era choque. Tudo era diferente. A língua, os costumes, a comida, a forma de pensar. Nada era familiar. Nada era confortável. Hudson agora não era apenas um estrangeiro. Ele era um estranho. E não demorou muito para perceber que não seria fácil. Havia resistência, desconfiança, olhares que não acolhiam, mas julgavam. Para muitos chineses, ele não era um mensageiro, era um intruso, mas talvez o maior desafio não tenha vindo de fora. Veio de dentro do próprio meio missionário. Naquela época, os missionários ocidentais mantinham distância. Vestiam-se como europeus, viviam como europeus e esperavam que os chineses se adaptassem. Mas Hudson Taylor viu algo diferente. Como alcançar um povo sem se aproximar dele? E então, ele tomou uma decisão. Uma decisão radical. Hudson começou a se vestir como um chinês. Abandonou suas roupas ocidentais. Adotou vestes locais. Deixou crescer o cabelo. Como era costume na época, ele não queria apenas pregar para o povo. Ele queria se tornar próximo do povo. Mas isso teve um preço. Críticas vieram. Julgamentos surgiram. Até outros missionários o consideraram extremo. Mas Hudson não estava tentando agradar homens. Ele estava decidido a alcançar vidas. E se isso significasse abrir mão da própria identidade cultural, então ele faria. Porque para ele, o evangelho era mais importante do que conforto, mais importante do que opinião, mais importante do que tradição. Mesmo assim, os desafios continuavam. A comunicação era difícil, a adaptação era lenta. Os resultados quase invisíveis. Havia dias de silêncio, dias em que nada parecia acontecer, dias em que qualquer pessoa comum teria desistido. Mas Hudson Taylor permanecia, porque o chamado era maior do que a dificuldade. E mesmo em meio ao estranhamento, à rejeição e à solidão, algo estava sendo construído. Não aos olhos dos homens, mas no plano de Deus, porque grandes obras quase sempre começam assim, no desconforto, na rejeição, no invisível, e Hudson Taylor decidiu permanecer. Mas a jornada de Hudson Taylor não seria marcada apenas por desafios externos. Ela seria marcada por dor, uma dor profunda, silenciosa e constante, porque seguir o chamado de Deus não significa ausência de sofrimento. Pelo contrário, muitas vezes significa atravessá-lo. Hudson não estava sozinho na China. Ao seu lado estava sua esposa, uma mulher que também havia dito sim ao chamado. Uma mulher que também havia deixado tudo por uma missão. Juntos, eles enfrentavam dificuldades diárias, mas havia algo ainda mais difícil do que a rejeição, do que a adaptação, do que a escassez, a perda. Em meio à missão, em meio ao campo, em meio ao trabalho, a dor chegou. A morte entrou na história. Filhos, vidas que estavam começando,
interrompidas cedo demais, silêncio no lugar de alegria, lágrimas no lugar de esperança. E como se não bastasse, o golpe mais profundo ainda viria. Sua esposa também partiu. E naquele momento, Hudson Taylor não era apenas um missionário. Ele era um homem ferido, um homem que havia dado tudo e agora enfrentava o vazio, sem respostas fáceis, sem explicações completas, apenas dor. E é aqui que muitos desistem, é aqui que muitos questionam, é aqui que muitos voltam atrás. Mas Hudson Taylor permaneceu. Não porque era forte, mas porque havia aprendido a depender de Deus, uma dependência que não nasceu na abundância, mas foi construída na escassez, uma fé que não se apoiava em circunstâncias, mas em convicção. Ele não entendia tudo, mas continuava confiando. Ele não controlava tudo, mas continuava caminhando, porque sua fé não estava baseada no que ele sentia, mas em quem Deus é. E mesmo quebrado, mesmo ferido, mesmo atravessando o vale, Hudson Taylor não abandonou o chamado. Ele continuou. E é exatamente isso que separa os que começam dos que permanecem. Porque muitos começam com entusiasmo, mas poucos continuam na dor. E foi na dor que a fé de Hudson Taylor foi revelada. Não como teoria, mas como realidade. Uma fé que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E naquele cenário, onde muitos veriam apenas fim, Deus ainda estava escrevendo uma história maior. Mesmo após perdas profundas, mesmo atravessando a dor, Hudson Taylor continuou. E pouco a pouco, algo começou a acontecer. Aquilo que antes parecia impossível começou a tomar forma. Portas começaram a se abrir, pessoas começaram a ouvir e vidas começaram a ser transformadas. Mas não foi por estratégias humanas, não foi por recursos abundantes, foi por fé, uma fé prática, vivida, diária. Hudson Taylor havia tomado uma decisão desde o início. Ele não pediria recursos a homens, ele levaria suas necessidades diretamente a Deus. E, repetidas vezes, quando tudo parecia faltar, a provisão chegava, no tempo certo, nem antes, nem depois, no momento exato. Recursos apareciam, ajuda chegava, sustento era liberado, não por acaso, mas como resposta de oração. E assim, o que começou com um homem, começou a crescer. Outros se levantaram, outros foram enviados, e então nasceu uma missão. A China Inland Mission, uma obra que não se limitava às cidades, mas avançava para o interior, para lugares esquecidos, ignorados, nunca alcançados. Hudson Taylor não queria apenas pregar onde era fácil, ele queria ir onde ninguém queria ir. E, por causa disso, milhares foram alcançados. Cidades inteiras ouviram o Evangelho, regiões que antes estavam em silêncio espiritual foram impactadas, e aquilo que começou no secreto, agora ecoava por toda uma nação. Mas talvez o maior milagre não tenha sido apenas o que Deus fez através dele, mas o que Deus formou dentro dele, uma fé inabalável, uma confiança absoluta, uma vida totalmente rendida. Hudson Taylor não foi apenas um missionário, ele se tornou um testemunho de que, quando alguém decide confiar em Deus de verdade, o impossível deixa de ser limite, e mesmo após sua partida, o legado permaneceu. A missão continuou. Outros seguiram, e o impacto atravessou gerações, porque vidas totalmente entregues nunca terminam apenas em si mesmas. Elas continuam, elas ecoam, elas transformam. E a história de Hudson Taylor não é apenas sobre um homem, é sobre o que Deus pode fazer através de alguém que decide confiar até o fim.